Em diversos estados, este é o método oracular, conhecido como Ifá, da África, da região da Nigéria, do país da Nigéria, ele é utilizado como uma metodologia de evidência, normalmente ditada por Orunmila. Mas o que a gente vai discutir, o que a gente vai dialogar aqui é sobre o Búzios Negros dentro do contexto da magia cerimonial, da magia luciferiana, dentro do contexto do satanismo mágico. Uma boa noite para todo mundo que está assistindo essa live agora e um bom dia, boa tarde para pessoas que vão entrar outros dias, em outros horários, não só no Brasil, mas um agradecimento a todos os brasileiros e portugueses que me acompanham de diversas partes aí do mundo, em seus respectivos países e faixas horárias. Vou mostrar para vocês o Búzios, o Ifá. Vou virar aqui a câmera para que vocês possam ter um pouco mais deste conhecimento. Pois bem, essa aqui é uma tábua adaptada de Búzios. Quando eu comecei, eu não comecei com ela. Eu comecei jogando os búzios dentro das guias imperiais de Exu. Essa aqui é a minha guia imperial de Exu Omulu, também conhecido antigamente como Exu Rei da Morte. Acabou ficando familiarizado com o nome de Omolu por causa da questão do candomblé, da questão da energia de Obaluaê. Aqui temos respectivas pedras representando pontos de força. Essas pedras representam pontos de força porque no momento em que os búzios são jogados, procuramos identificar muitas vezes aonde que uma magia precisa ser desfeita. Se é na encruzilhada, se é no cemitério, se é na praça, se é na mata ou até mesmo no cemitério. Além das pedras, é claro que tem alguns outros elementos ligados ao culto de ancestrais, ligado ao culto das mortes, já que, em especial, a minha consagração de Exu era para Omolu. Hoje, os meus búzios já é adaptado para outro tipo de espiritualidade dentro da alta magia negra. Porém, como muitas partes do Brasil, comecei utilizando ele somente para a linha de Exu. É interessante que, diferente do Ifá tradicional, ele é mais escuro, como podem ver pela sua coloração. Na maioria do Brasil, o pessoal joga com apenas 4 búzios, aonde ele pode cair como aberto ou fechado. A ideia desse tipo de sistema com 4 pedras é para poder identificar respostas objetivas de sim ou não. No meu sistema, na minha metodologia, eu jogo com 14 pedras, sendo 13 búzios negros e 1 búzios branco. Por que um é branco? Porque são 13 negros para conectar os 13 deuses do abismo, para conectar com as 13 bestas do inferno, para conectar com as 13 almas malditas, entre também os 13 ministros do inferno, mas um búzios branco para poder representar o equilíbrio, a polaridade, o fio do livre-arbítrio. Então, por isso que um dos búzios ele é branco. À medida que os búzios caem, eles apontam muito mais do que sim ou não. Nessa metodologia,
eu identifico caminhos, situações amorosas, situações de necessidade de vingança, destruição, contexto de saúde e, principalmente, que se torna um interesse muito grande de quem procura a consulta de búzios negros. A viabilidade de qual daimon aceita ser seu guardião, viabilidade para aliança e pactos com o abismo. Quando se é originado búzios negros numa consulta por consulente, sempre procuramos escolher uma pedra para representar o homem ou a mulher. Normalmente, búzios com a ponta mais arredondada utilizo para mulheres e búzios que a ponta é um pouco mais afinada utilizo para o homem, de forma que no decorrer das pedras caindo, eles vão facilitar para dizer em que direção o cliente ou a cliente se encontra no jogo. Em que situação os búzios vão estar apontando que é aquele momento que ela se encontra. É bem interessante, muito curioso, porque a maioria das pessoas acha que os búzios é apenas um monte de pedrinhas, alguns usam cocos, outros usam, já vi, pedaços de caixão, pregos de caixão. Existem várias metodologias com búzios, como tem a turma que usa moedas, dados, tampinha de garrafa. Mas este aqui, o búzios negros, ele vem com este nome não só pela questão de ser escuro, mas ele é uma metodologia de adivinhação que é voltada justamente ao culto das energias mais densas, de esferas que têm uma vibração voltada ao abismo, ou no dito popular, como dizem, ao inferno. Dentro do culto a Exu é possível sim identificar nos búzios qual o seu guia, qual a sua pombogira, algumas coisas respectivas, apontamentos de energias como encosto, trabalhos que foram feitos contra você, até mesmo em relação a caminhos com a ancestralidade. Se você teve uma passagem de outras vidas ligada à alta magia, se você teve uma passagem de outras vidas ligada à bruxaria, à necromancia, se você teve alguma passagem de outra vida que te direcionou para este caminho que você está procurando neste momento. Porque uma coisa você pode ter certeza: se você neste momento, ao invés de seguir a sua vida como qualquer pessoa, podendo estar olhando uma série, um filme, namorando, curtindo um tempo em família ou entre amigos, mas você está assistindo esse vídeo, é porque alguma coisa de diferente tem na sua vida para acontecer. É porque algo na sua vida, alguém superior tem algo para lhe contar. Nada é por acaso, tudo tem um motivo e tem um momento certo de acontecer. Como que eu optei em trabalhar com búzios negros? Por ano eu atendo mais de 500 pessoas através da cartomancia, através do tarô rei, o qual tem uma semelhança gráfica extremamente com o tarô cigano e o baralho normand. O búzios negros ele é uma metodologia de adivinhação que tive o aprendizado na recepção da faca quando fiz a minha feitoria pela quimbanda luciferiana. O búzios negros ele tem uma história muito interessante dentro do meu contexto, dentro da minha história, mas muito mais interessante quando eu soube, através da entidade que passou este conhecimento, a origem real dentro da cultura do feitor espiritual. Essa entidade desencarnou em 1706, era um bruxo africano. Recebeu o nome de Yang devido ser uma entidade que nasceu na região leste da África, do litoral africano,
cresceu aprendendo muito sobre a feitiçaria, sobre a bruxaria, o culto do Loás, do vodu da serpente negra, e através de métodos e feitiçarias ligadas à necromancia, à bruxaria e demonolatria, ainda que de forma muito primitiva no litoral africano, ela foi aprendendo muitas coisas relacionadas ao entendimento de lidar com seres, almas malditas e a diversas ferramentas ligadas à espiritualidade negra. Eu me lembro quando perguntei para ela sobre essa metodologia, na época dela, ela se sentava na areia, próximo a uma grande pedra, e jogava para as pessoas que pagavam a sua consulta. Juntando todas as suas pedras na mão, chacoalhando, mentalizando, muito focado dentro do que ela buscava de respostas, uma nota. Este lado do Búzios Negros é o que chamamos de ouvido dos Búzios. Ela fazia a sua pergunta para os Búzios usando a questão verbal, a tonância da voz e a autoridade. Embora já tenha cicatrizado na cultura africana, nós fazemos um corte local abaixo da boca para poder adentrar dentro da magia e da vidência verbal e da autoridade verbal, como também abaixo dos olhos para poder despertar a clarividência nas pedras. Hoje esse tipo de fundamento, ainda feito no culto de Egungun, é chamado de Afoxé, mas na época dela era chamada de Afoxá. Em alguns momentos é batido na pedra como uma forma de cutucar os ouvidos e pedir aos deuses, ao oráculo, a entidade guardiã que rege os Búzios, que na época desse feiticeiro era Belial, para que ali pudesse estar respondendo. E então, de forma enérgica, concentrada nas pedras, atirava as pedras no piso, que é claro que naquela época os dedos, só imagina, ficavam craculados da areia da praia. E ali ele dizia para o cliente situações que estavam acontecendo. Desde situações trabalho, vida sentimental, como respostas para a sua vida, como muitas pessoas que neste momento estão, através dos Búzios Negros, buscando esse tipo de respostas. Inclusive, ao longo da semana que vem, vamos estar fazendo alguns vídeos aí para o pessoal que vai começar a acompanhar o canal essa semana, que vai ser feito no Kawaii, TikTok, com pequenas respostas rápidas dentro da cartomancia e dos Búzios Negros. Para essa semana, uma das novidades para quem gosta de vídeos curtos nos rios, para poder trazer algumas respostas bacanas, interessantes e muito curiosas para o pessoal que vai assistindo. Então, vou dar um exemplo. Quando você utiliza o Búzios Negros, eu quero saber se a pessoa ela está tendo algum tipo de problema externo. Alguns búzios acabam ficando fechados. Eu vou mostrar a câmera aqui apenas para dar um exemplo. Alguns búzios acabam sendo marcando fechados, como búzios sem respostas ou alguns obstáculos que estão prejudicando a vida dessa pessoa. É claro que neste momento, pegando aqui como exemplo essa pedra, representando um consciente homem, me marcando alguns obstáculos, pessoas tentando alertar ele sobre motivações, sobre propostas para sua vida mudar, e ele de costa não querendo ouvir, porque ele está mais centrado em relação aos obstáculos e aos problemas dele, não querendo ouvir familiares e amigos. A sua ponta está apontando justamente para a pedra representando o cemitério, marcando que ao invés de clareza ele está buscando a escuridão, ele está buscando respostas
aonde não tem clareza, aonde não tem motivação para a sua vida. Em outros pontos, aqui representando, por exemplo, Encruzilhada, mostra que ele não está tendo caminhos para poder sair dessa depressão. Em relação a outras energias, como a mata, mostra energias de esfera mais densa fechada e mostra como tem a questão do equilíbrio, a necessidade e o olhar de deuses esperando por algum tipo de resposta ou ação dele. Temos outras pedras apontando, por exemplo, em relação à energia do mar, marcando a possibilidade de clareza, mas mesmo assim numa direção contrária ao meu consulente, do tipo a clareza está na ajuda das pessoas que querem atendê-lo, mas ele está de costas para essas pessoas. Claro que numa consulta completa a gente vai procurar entender um pouco mais também desse motivo de depressão, se é um motivo de depressão causado pelo trabalho, se é uma depressão causada por pessoas do seu convívio social ou se é por pessoas por parte da própria família. Então existem muitas coisas que a gente consegue investigar no Búzios Negros de forma mais profunda, de forma mais abrangente, de forma muito mais clara do que na simples cartomancia ou no método dos tarôs. Os Búzios Negros, ele acaba sendo muito semelhante quando se trata de pedras com o olhar nórdico por parte de runas. Como eu sempre digo para todo mundo que vai estudar magia, seja feitiçaria, seja bruxaria ou na magia cerimonial, todo tipo de ferramenta pode ser válido para uso magístico. O verdadeiro feiticeiro, o bruxo ou mago, ele adapta as ferramentas de acordo com o que ele tem para poder fazer essas cerimoniais. Hoje nós vemos magia cerimonial feita com muito requinte, com muito luxo. Mas se pensarmos há 300, 400 e até há mais séculos atrás, existia muito pouco para conseguir se fazer magia. Não tinha como implementar ou enfeitar pedras de quartzo, obsidiana à livre disposição. Os antigos magistas, principalmente feiticeiros de áreas mais tribais, eles precisavam providenciar e se arranjar com as pouquíssimas ferramentas que eles tinham para poder utilizar para esse método oracular. Uma outra coisa que nós vimos interessante aqui, que é possível ir muito mais além do que apenas sim ou não. Quando os búzios caem de costas, claro que automaticamente nós entendemos que obstáculo, algo tapando, não querendo estar de ouvidos. É o que chamamos de búzios fechados. Essa soma de búzios fechados é o que a gente atribui dentro de uma metodologia mais aprofundada, que é claro que neste vídeo não daria tempo de explicar, entendemos como respostas negativas ou que não para dar ao consulente. Quando uma quantidade de búzios é aberto, nós estamos entendendo que além de estarem à disposição ouvindo, estão abertos para respostas positivas, que sim, para poder dizer para o consulente: você pode seguir adiante, você pode dar o próximo primeiro passo ou fique tranquilo, você foi aceito. Várias ferramentas devem compor, pelo menos como básicas, a mesa de alguém que procura trabalhar com búzios negros. Lembrando que toda mesa, seja do cartomante ou de um magista que trabalha com um oráculo de pedras, búzios, ele deve ter ferramentas básicas. Não que a espiritualidade depende dessas ferramentas, mas essas ferramentas fazem parte da conexão espiritual do sacerdote, ou, como no meu caso, do profeta, com a espiritualidade. Como se fosse uma âncora, uma corrente entre o magista e o abismo. Se a sua metodologia é na linha de Exu ou de povos feitos pela magia, a guia imperial, ferramenta guia para todo aquele que é pronto pela Quimbanda, é
essencial. Pode ter cristais, mestre? Claro que sim. Cristais de todos os tipos são muito bem-vindos, de todas as cores, representando não somente vibração, uma energia telúrica, purificando o ambiente, como também para representar a energização de outros elementos. Uma dessas pedras que nunca pode faltar, com certeza, é o citrino. Uma pedra laranja, embora pareça um simples cristal, mas com uma energia maravilhosa para a prosperidade. Outras ferramentas que precisam ter, opcionais, desde correntes, guias, pedaços ou não podendo ser ou não de caixão, além de que existem ferramentas como copo d'água para poder manter a energia purificada da mesa, óleo extra virgem consagrado, sal grosso e uma das coisas muito importantes, a mente do magista durante o momento da consulta, ela tem que estar limpa de vibrações externas. Uma excelente metodologia para isso são banhos que auxiliam a abrir a intuição, a clarividência. Pode ter incenso? Pode. É uma ótima ferramenta de canalização do diálogo do magista com a espiritualidade. Enquanto o incenso queima, enquanto a fumaça do incenso sobe, ele vai levando o verbo transmitido, a nossa fonética mágica, através do ar até os deuses. Outro elemento extremamente interessante que pode ter na mesa, o enxofre como perfume aromático para os seres, o carvão ou o sal grosso ou o carvão representando a força e a energia da terra. Espelhos negros são maravilhosos para a utilização e também complemento da vidência através dos búzios negros, muitas vezes podendo transmitir não só mensagens como imagens. Eu pessoalmente utilizo o espelho negro 100% em obsidiana. Não que seja uma necessidade obrigatória ser em obsidiana, mas é um excelente material que eu utilizo e que me traz um retorno maravilhoso quando se trata da consulta ou da cartomancia para os desencarnados, que vai ser um assunto para outro vídeo, para outra live, que será feita agora dia 6 de abril. Então, pessoal, outra coisa que o pessoal me pergunta muito em relação aos búzios negros. Mestre, por que são 14 pedras? Novamente, são 14 porque são 7 para Exu e 7 para a Pombogira, ou 7 para o sagrado masculino e 7 para o sagrado feminino. Mas isso porque estamos falando de alta magia. Diferente de outros lugares onde na Quimbanda é feito com apenas 4 pedras, voltado ao lado objetivo, de sim ou de apenas não. Outra coisa que o pessoal pergunta muito: mestre, existe algum tipo de chamamento, de ritualística que você faz para poder abrir os búzios negros? Sim, claro que sim. Embora o chamamento seja algo muito individual do magista para com a espiritualidade, toda a evidência que eu utilizo no búzios negros, eu peço a Lúcifer, a Satã, para que seja aberto o abismo, para que possa me trazer respostas. Tudo isso eu peço em nome de Tiamat, a rainha draconesa, pedindo licença também aos 4 guardiões dragões, para que os 4 portais, os 4 pontos cardeais sejam abertos para poder me dar acesso ao mundo superior. Começando com Grail ao norte, com Cyrus ao leste, elemento ar, com Fafnir ao sul, elemento fogo,
e com nylon a oeste, elemento água. Para pessoas que querem trabalhar com entidades mediante o abismo, sopro de demonologia, nós temos a exemplo Belial ao norte, representando a terra, Beelzebul a leste, representando o ar, elemento também da sabedoria. Ao sul temos Satã, representando o fogo. A oeste nós temos Asmodeus, representando o elemento água. Então, como eu sempre digo, né, a metodologia, a forma de consagração, a forma de chamamento, varia muito de magista para magista. O que garante, porém, que a evidência vai ser certa? O que garante que a evidência vai ser assertiva? Qualquer pessoa pode comprar uma tábua de búzios, pode comprar alguns búzios, tocar numa tábua e dizer que joga búzios negros, que faz vidências com búzios negros. Porém, a assertividade, a garantia de que esse tipo de ritualística, que esse tipo de olhar vai funcionar e será verdadeiro, é uma conexão humana e divina de quem joga. Aquele que realmente tem um chamado para isso, uma vocação espiritual, ele vai atirar as pedras e verá mensagens, verá imagens, verá um verdadeiro filme passando em frente aos seus olhos com as pedras que foram derrubadas na mesa. Aquele que apenas está usando a evidência de búzios negros para enganar, para difamar ou apenas para poder gerar status ou visualizações, este, infelizmente, vai passar vergonha, vai se prejudicar e a máscara vai acabar caindo, não só errando com pessoas, como chamando para si uma carga muito negativa, porque a espiritualidade não perdoa falsos sacerdotes. Enganem homens, brinquem com homens, mas podem ter certeza que com os deuses ninguém brinca e ninguém engana. Alguns estão me perguntando sobre a questão da sineta. Mestre, é possível usar um sino para poder utilizar os búzios negros? Sim. Eu, porém, particularmente, prefiro mais essa questão do sino de forma mais oriental, mais vagarosa, mais sutil. Mas, como eu sempre digo, todo tipo de ferramenta varia muito do magista, do feiticeiro que utiliza. Ele precisa estar bem e ele precisa estar conectado com uma espiritualidade de fato quando for atirar as suas pedras, para poder trazer respostas verdadeiras que podem mudar a vida de alguém. Como felizmente posso já comemorar mais de uma centena de vidas ao longo do ano que pude ajudar para suas vidas mudarem, serem transformados sobre os olhos de Lúcifer e sobre a glória de Satã. Uma das coisas que nós devemos sempre ter em conta: os búzios negros não são apenas pedras suas que jogamos e atiramos numa tábua. Eles possuem consagrações. Embora na metodologia tradicional africana, é fato, existia muito sangue derramado através dos cortes de obrigações africanas, desde ave, cabrito, entre outros animais, porque isto vem da cultura africana como representação de vida, de força. Dentro da magia cerimonial ou dentro de algumas linhas de bruxaria europeia, ibérica, o tipo de manutenção e consagração do búzios pode ser feito com frutas, pode ser feito com elementos da natureza, além de ervas, defumação, para poder consagrar e deixar essas pedras como um verdadeiro sinal de celular para poder se comunicar com os deuses. Independente de consagração simples ou consagração pela magia cerimonial, ela não envolve apenas a consagração, mas ela envolve alguns dias
de muita dedicação, retiro espiritual, jejum, meditação do feiticeiro sobre essas pedras para poder energizar e estabelecer entre elas um contato com o divino. Muitas coisas podem ser vistas, ouvidas e reveladas com o Búzios Negros. Situações de amor, amor mal resolvido, amor desentendido, amor que pode voltar, o amor que não vale a pena voltar. Situações de saúde. Se o desencarne é certo, se é possível mudar o destino. Situações de justiça. Causas que você acha que nada mais resta do que perder dinheiro. Ou até mesmo ver portas de cela se fechar à sua frente. Situações de karma, ancestralidade, de coisas que você paga, que eu sempre digo para meus consulentes, eu acho muito injusta a lei do karma, de você estar pagando, respondendo por coisas que você não tem nem o direito de lembrar. Mas situações de karmas que precisam ser resolvidos através do Búzios Negros é possível identificar. Como faço muito isso através de um dos daimons que eu mais amo da Goécia, feiticeiro, daimon da necromancia, Héligos, que além de resolver em situações de karma, situações de justiça, situações de amor. Agora voltando a uma das coisas que mais deixa o pessoal curioso e faz parte das centenas de perguntas que eu vou recebendo todos os meses em relação ao Búzios Negros, que é a metodologia mais completa que utilizo e que a maioria me procura para estar realizando para poder saber das suas vidas. De fato, é possível, através do Búzios Negros, ter uma aceitação ou buscar uma resposta positiva pela demonolatria se um daimon, se um deus antigo, se Lúcifer aceitaria um pacto, uma aliança? A resposta é sim. Assim como o tarô, assim como as runas, assim como diversos métodos de adivinhação, através dos Búzios Negros, o magista, o mago negro, ele sacode as suas pedras, ele cutuca as pedras para poder estar abrindo os ouvidos, mentalizando, ativando dentro de si a sua Kundalini negra, acendendo a sua chama negra, as suas mãos começam a esquentar e no momento que os seus dedos realmente estão queimando com a energia, ele atira as pedras. E então, ali nós temos a manifestação da resposta demoníaca sobre o consulente. Se ele pode fazer uma aliança, se para ele a aliança não vai ajudar, e se o determinado daimon, Baalzebut, Lúcifer, Héligos, Buni, Samael ou Mefistófeles aceitaria essa aliança com o inferno. Aceitaria levar este contrato que será queimado no plano físico e entregue às mãos de Satã no abismo. Então, sim, tudo que se refere à espiritualidade, à energia espiritual, através do Búzios Negros, é possível buscar esse tipo de resposta. Mestre, eu quero saber se na outra vida eu fui um bruxo, um feiticeiro, ou algum tipo de magista na Idade Média. É possível saber no Búzios Negros? Sim. Através da metodologia do Búzios Negros, o magista, o mago negro, ele junta as pedras, ressoando palavras, pedindo para retornar ao tempo, pedindo para que o tempo volte atrás, que os deuses antigos, que os senhores do tempo abram as cortinas do véu que obscurece a mente e possam responder
se aquela pessoa teve uma ancestralidade ligada à magia, se era magia cerimonial, se era bruxaria, se era feitiçaria antiga, e até mesmo saber se é uma linhagem egípcia, celta, ibérica, nórdica, oriental, ou ele era mais um das centenas de milhares de demolatras adoradores do antigo deus Baal. O jogo de búzios negros, ele é mais do que um método de adivinhação. Para quem não entende as possibilidades de vidência, de visão e de conexão com algo superior, o búzios negros é o que chamamos de as 14 chaves do abismo. Cada pedra é ligada a uma porta do abismo. A cada pedra é ligado a uma dimensão, uma esfera, na qual pode trazer um tipo de resposta ou a concordância entre uma dúvida que aquela pessoa precisa de uma resposta, de uma energia mais densa para responder. E aí vem a questão, mas mestre, não é ruim usar um oráculo negro, usar um oráculo de energia tão densa para a vida da pessoa? Esse tipo de carga pode prejudicar a vida da pessoa? Jamais. Embora a mesa oraculista seja uma porta, um buraco negro para o mundo espiritual no mundo físico, toda essa energia, toda esta espiral, este túnel de magia é entre o magista e a sua mesa. Outra coisa que o pessoal pergunta muito, mestre, essa questão do búzios negros, ele vai conseguir, por que usa búzios negros e você não usa búzios brancos, simbolizando totalmente a clareza, simbolizando as energias mais brandas de Adoni? Primeiro, porque quem me traz a vidência, eu peço em nome de Satã, de Mefistófeles, através do fogo draconiano, para, através da força do sangue Draco, poder estabelecer a metodologia. E outra que oráculos brancos, eles, por serem oráculos claros de energia leve, eles podem vir e trazer respostas de tudo quanto é passagem em relação à vida e espiritualidade. Mas, por serem brancos, eles não vão se mansar, eles não vão entrar em esferas densas, vão fazer de tudo, inclusive para apontar que não é o melhor caminho. Os búzios negros, que são pedras que contêm uma espiritualidade mais densa, mais pesada, de fato, eles não só adentram essa energia do abismo, podendo ir em zonas realmente malvas, densas, pesadas, como ele também pode trazer tanto respostas do abismo mais profundo, como não deixa de ter a sua liberdade para trazer respostas de planos mais sutis e elevados. Como muitas vezes para pessoas que querem rituais com anjos, respostas de arcanjos, me pedem a consulta de búzios negros, porque o búzios negros não é direita e nem esquerda, ele adentra a linha, o caminho do meio, do equilíbrio, e através dele consigo trazer respostas, desde rituais de saúde com Micael, desde rituais para novos projetos com Gabriel, desde possibilidades de rituais amorosos com Muriel, assim como trazer respostas de alguns dilemas que você não consegue através de Rafael. E sem contar inúmeras vezes que eu trabalho para casos realmente muito, muito delicados de saúde com Adoro de Paixão, o anjo Azrael. Através dos búzios negros, uma das respostas positivas que nós temos é a resposta sobre pactos e alianças com Samael. Esse tipo de resposta, ela faz muita diferença para que você
não esteja perdendo tempo com uma aliança que não vai mudar a sua vida. Toda aliança, como eu já falei em outras lives, e vamos ter mais vídeos, lógico, falando sobre pactos e acordos, ela não é um talão de cheque em branco. Você pode fazer uma aliança, mas se você não tem fé, se tu não tem caminho ou uma espiritualidade para isso, ela não vai te trazer efeito. Não adianta tentar fazer pactos, alianças, porque leu na Bíblia satânica, alguns contratos e livretos que ensinam que o pessoal procura no Mercado Livre, em sebos, para poder fazer em casa. Se você não tem uma aceitação da espiritualidade, se você não tem uma aceitação pela sua ancestralidade, você vai perder tempo com esse tipo de ritual. E isso, para que você não perca tempo ou descubra o que você pode fazer para poder conseguir essa resposta positiva na sua vida, através do Búzios Negros podemos identificar caminhos e fatores que podem ser buscados para quem deseja ter uma mudança na sua vida. Mas, como eu sempre digo, os Búzios Negros não são só para alianças, só para pactos. O Búzios Negros, ele é utilizado para respostas de coisas que você não entende, não compreende, ligado a todos os fatores da sua vida. Mestre, eu quero fazer um ritual para as almas benditas. Dá para utilizar o Búzios Negros para ver a aceitação dela? Sim. Mestre, eu quero fazer um trabalho de justiça pessoal com as almas malditas. É possível utilizar o Búzios Negros para buscar uma resposta de aceitação para esse trabalho delas? Sim. Os Búzios Negros, novamente, não são apenas pedras mais escuras. É uma metodologia oracular que visa trazer respostas como qualquer oráculo, mas até de uma forma mais abrangente, lúcida, para a vida de qualquer pessoa. Então é uma metodologia que eu trabalho do meu feitor espiritual que me ensinou, que desencarnou faz mais de 300 anos, e que através dele eu venho utilizando para poder trazer respostas para a vida de pessoas. Muitas vezes até para poder discutir, dialogar com outras entidades, se aceitariam ou não esse tipo de resposta. Aqui na descrição, segue meu WhatsApp, Telegram para consulta, segue o Instagram, Facebook e Twitter, que é o Grande Oriente Lux, para quem quiser me acompanhar, para quem quiser me seguir, tirar dúvidas, curiosidades. Se você gostou desse vídeo, se você está gostando do canal, peço a sua contribuição, a sua ajuda para poder manter o canal do Templo e um incentivo para mais vídeos. Se inscreva no canal, curta, compartilha com seus amigos, compartilhe em grupos, pode compartilhar até em grupo do cachorro quente da esquina, da sorveteria da outra cidade, será bem-vindo. E assim esses vídeos, ensinamentos, palavras de conhecimento vão poder atingir centenas, milhares de pessoas, não só do Brasil, como de outras partes do mundo. Com certeza o pessoal deve estar curioso com mais algumas coisas, com mais algumas dúvidas. A gente vai fazer mais vídeos falando sobre cartomancia, Búzios Negros, como de diversos pontos da metodologia ocultista. Eu tenho muito a agradecer a cada um de vocês ao vivo que está aqui hoje assistindo esse vídeo, que dispôs do seu tempo, não importa a data, horário, e qualquer dúvida à disposição. Muito obrigado e o meu abraço mágico.